Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora sobre o modelo de representação vetorial. Nesse modelo, os elementos e fenômenos geográficos são descritos por meio de pontos, linhas ou polígonos. Ele é mais utilizado para descrever fenômenos espaciais discretos, mais utilizados quando nós estamos modelando os nossos dados, nossas entidades, nossos objetos, do ponto de vista de objeto e não de campo. Temos aqui então ao lado uma figura representando então embaixo aqui o mundo real e na parte de cima então como nós representaríamos esse mundo real. Teremos as árvores representadas por meio de pontos, o rio representado por meio de linhas, que são compostas de nós e arestas, e temos aqui uma barragem representada então por meio de um polígono. Todos os nós têm coordenadas x e y. Aqui mais um exemplo, então, onde eu tenho em cima também a nossa realidade, o nosso mundo real, e aqui embaixo, representando, então, temos o eixo x e o eixo y, representando o nosso plano cartesiano, ou nossa latitude e longitude, e nós temos aqui, então, uma estrada, representada como uma linha, uma residência representada como um polígono, e também aqui uma área, um campo aqui, um terreno, um lote, representado também então como um polígono. Todos têm os polígonos, tanto as linhas quanto os polígonos são representadas, são identificadas por nós e arestas, cada um contendo as suas características e seus atributos. Como nós estamos conversando, do ponto de vista da representação vetorial, quando utilizamos a representação vetorial, vamos modelar o mundo como pontos, linhas ou áreas, ou polígonos, são os elementos mais básicos. Vamos ver daqui a pouquinho que temos mais, fazendo uma composição desses elementos, podemos ter outros elementos também. Mas o básico aqui seria escolher então entre a representação de pontos, representação com linhas ou representação com área com polígono. Quando a gente pensa em trabalhar no modelo vetorial, nós temos então que especificar o tipo de geometria para aquele dado, e lembrando então que geometria é um ramo da matemática que descreve a forma, o tamanho e as configurações relativas dos objetos. Então aqui nós temos mais uma vez ponto, uma linha, um polígono, e algumas das características desses elementos são as coordenadas, as distâncias, temos alguma questão de configuração, o tamanho, o ângulo que nós temos entre as arestas, a área, no caso dos polígonos, entre outros. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai trabalhar então com esses dados no formato vetorial, usando a estrutura vetorial. Aqui então nós temos um polígono, está no nosso plano aqui x e y, e nós temos então para cada nó um conjunto de coordenadas, um par de coordenadas x e y, ou de latitude e de longitude. Tá? E aqui nós temos o atributo desse objeto. Então nós temos o polígono, coordenadas, coordenada 1, 8, aqui, esse nó tem a coordenada 1, 8, depois temos 3, 12, outro nó com a coordenada 8, 10, 14, 5, 5, 1,5, e pensando num polígono fechado, voltando então até a coordenada 1,8, 1 no x e 8 no y. O atributo então, ou melhor, os atributos são um identificador aqui do lote, o número 1347, a rua, e a cidade. Então aqui esse identificador provavelmente vai ser o número do lote. Normalmente então nós utilizamos os pontos para casas, árvores, esse tipo de elemento. Quando pensamos em linhas, estradas, rodovias, ferrovias, rios, linhas de transmissão, e quando nós estamos utilizando então polígonos ou áreas, vamos pensar mais em representar então casas, lagos, esse tipo de lotes, esse tipo de estrutura, esse tipo de entidade. Uma coisa importante é que as camadas têm nomes para identificá-las lá no banco de dados. Então, cada vez que eu criar uma camada aqui
seria uma entidade, né, um objeto que eu estou descrevendo lá no nosso banco de dados, então cada um vai ter um nome descritivo, onde eu consiga diferenciar, né, ele dos demais. E há uma geometria por camada no banco de dados, no sistema de informação geográfica, a não ser nos casos onde eu tenha uma camada que seja de diferentes tipos de composta por diferentes geometrias, que normalmente nós não utilizamos, é possível utilizar, fazer dessa maneira, mas geralmente não fazemos. Normalmente, então, nós vamos ter uma camada, né, para cada tipo, cada camada vai ter um tipo de representação, né? Então, por exemplo, tem uma camada árvores, todas as árvores vão ser pontos. Tem uma camada sistema viário de um município, de uma cidade, de uma área urbana, também vai ser toda aquela camada que representa o sistema viário vão ser linhas, e assim por diante. Aqui então, como eu estava falando antes, né, os elementos básicos da representação vetorial seria o ponto, a linha e a área, o polígono, mas também temos outros elementos possíveis aqui. Tá? Então aqui temos o nosso ponto, a nossa linha. Nossa linha pode ser composta aqui, né? Pode ser apenas uma linha ou pode ser uma linha poligonal. Nós temos aqui nosso polígono simples, mas também podemos representar utilizando composições aqui, né? Polígonos complexos. Então aqui nós temos um exemplo de um polígono complexo com buraco, com furo, um polígono complexo com ilha, e aqui um caso de polígono complexo tanto com o furo, com o buraco, quanto com a ilha. Isso aqui é bastante comum. Por exemplo, temos uma representação de um município, e esse município ele é parte no continente, parte fora do continente, como Florianópolis, por exemplo. Teríamos então a geometria, né, do município de Florianópolis sendo um polígono complexo. Então, e também temos aqui um tipo que a gente acaba utilizando menos, né, o poliedro, o cubo também de dados. Aqui um exemplo, então, das geometrias, juntamente com seus possíveis lá atributos, né? Então, aqui, nesse caso, eu tenho vários pontos, né? E eles têm, então, aqui só armazenado a coordenada x e a coordenada y. Tá? No caso, eu poderia ter aqui um atributo também, como nós vamos ver aqui embaixo. Aqui nós temos as linhas, né? E se nós formos examinar, analisar a questão da geometria dessa linha, então, a gente vai ter um ID, um identificador da linha, em qual nó a linha começa, em qual nó ela termina. Então aqui nós tínhamos, né, cada ponto é um nó, então nós temos só aqui, além do ID, as coordenadas, né? Isso pensando na característica da geometria, sem pensar em outros atributos. Quando eu tenho a linha, então, eu tenho o nó inicial, o nó final, né? Aqui o left e o right, também para a gente entender em que sentido isso aqui está se desenvolvendo, tá? E aí, na sequência aqui, os outros, né? As outras linhas, né? As outras arestas e os seus nós e a direção. Por fim, aqui o polígono, né? Então, o polígono é composto por linhas. Então, tem o polígono A e o polígono B aqui. O polígono A é composto pelas linhas, pelas arestas 11, 12, 52, 53 e 54, enquanto que o polígono B é composto pelas arestas 13, 14, 15, 19, 53, 52. E essas arestas, né, por sua vez, têm, então, esse tipo aqui de estrutura armazenado para elas, que identifica cada aresta e compõe aí as suas características. Aqui nós temos então um exemplo. Então aqui nós temos uma área urbana de um município e aqui pontos que representam a localização de escolas. Tá? Então aqui escolas municipais de ensino fundamental, escolas estaduais, escolas federais aqui também temos nesse município. Então, nesse caso, estamos representando elas por meio de pontos. Um exemplo aqui, o mesmo município representado por meio de linhas, o sistema viário da área urbana desse município. E por fim, então, aqui nós temos as quadras desse município, então, de parte da área urbana, representado então por meio de polígonos.
Então nós vimos ali, né, alguns possíveis, tínhamos visto aqui, né, os possíveis desdobramentos, no caso para os nossas geometrias básicas, ponto, linha e polígono. E aqui nós temos uma hierarquia de classes, né, representada de representação, né, vetorial proposta por Câmara, pelo Gilberto Câmara. Então nós temos aqui, né, uma proposta para representação vetorial, né? Então nós podemos utilizar ponto, linha e polígono, ou geometrias complexas, né, que seriam os polígonos com furo, com buraco, com ilha, poliedros. E nós podemos pensar então também aqui de um ponto de vista, né, de hierarquia de classes. Aqui é um exemplo, tem várias propostas, né? Então aqui nós teríamos, do ponto de vista tanto representando de representação com coordenadas bidimensionais quanto coordenadas tridimensionais. E aí nós teríamos um nó bidimensional, né, ou um nó tridimensional. E decorrente disso, nós teríamos toda uma classe, né, um desdobramento em classes que nos auxiliam, então, a organizar esses dados, essas informações lá dentro do nosso banco de dados, dentro do nosso sistema. Uma característica dos dados vetoriais é a questão da topologia. A topologia ela vai definir relações espaciais entre as feições vetoriais, conexão, adjacência, etc. Tá? E ela tem como base as propriedades que permanecem inalteradas com as distorções. Tá? Então, quais seriam, né, exemplos aí de topologia que nós podemos ter nos nossos dados vetoriais? Topologia arco-nó. Feições lineares podem compartilhar pontos finais, por exemplo. Então, isso aqui é importante, né, para garantir até verificar se tem algum erro nas nossas geometrias. A gente usa muito, né, a topologia para isso. Tá? Por exemplo, aqui nós temos aqui a topologia arco-nó, né? Topologia de polígono. Feições de área podem compartilhar limites. Então, por exemplo, eu tenho dois limites, dois municípios e eles são limítrofes. Então, se eu tiver, como eles são limítrofes, né, todas as linhas, no caso, né, dentro de um determinado espaço geográfico, elas têm que estarem juntas, no caso, né, tem que compartilhar o mesmo espaço geográfico. Se eu não tiver esse compartilhamento, isso vai falhar, então eu vou verificar que eu posso ter algum erro aqui de alguma linha sobreposta ou algum espaço vazio aqui entre os dois municípios, tem que verificar. E a gente pode verificar isso, né, utilizando a topologia. Aqui, topologia de rota. Ó, feições lineares podem compartilhar segmentos com outras feições lineares. Então, se eu tenho uma rota, né, a rota pode cruzar aí, né, a mesma rua de diferentes sentidos, por exemplo. Topologia de região. Feições de área podem se sobrepor a outras feições de área, muitas vezes, ou não podem, né? Topologia de nó. Feições lineares podem compartilhar vértices finais com feições pontuais. Eventos pontuais, né, e aqui feições pontuais podem compartilhar vértices com feições lineares. Então a gente utiliza bastante, né, no nosso dia a dia do trabalho com sistemas de informação geográfica, com processamento, a topologia. Vamos ver um pouco mais adiante, em mais detalhes, em outras aulas. Um tipo específico aqui de dado vetorial são as grades irregulares. Essas grades, aqui nós temos um exemplo à direita de uma grade irregular. Essas grades representam a superfície do terreno, em geral, normalmente a gente utiliza, né, para representar a superfície do terreno, por meio de uma rede de pontos distribuídos de forma não uniforme no espaço. E esses pontos são conectados 3 a 3, o que forma triângulos, né? E esses triângulos então constituem uma malha de facetas triangulares contínuas que não estão sobrepostas. Tá? Nós chamamos essa estrutura de TIN, Triangulated Irregular Network, e ela permite então uma representação mais eficiente e detalhada, em muitos casos, né, da superfície topográfica, com base em dados amostrais distribuídos irregularmente. Então a questão aqui é que em locais planos, talvez eu precise de menos pontos para representar uma superfície, comparando com locais mais acidentados. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Então aqui nós temos uma rede triangular representando a topografia de um local. Aqui é ela somente a rede triangular e aqui ela
com atribuição de cores, né, para auxiliar na diferenciação. E podemos claramente aqui, né, nessa imagem de baixo, os tons aqui, principalmente nesses locais mais altos em vermelho, são locais mais planos. E depois nós temos aqui uns locais com maiores declividades. E na imagem de cima, tanto na imagem de baixo também, nós podemos ver os triângulos mais espaçados na parte de onde é mais plano, e à medida que eu tenho uma declividade maior, eu tenho mais triângulos, né, triângulos menores no caso, né, mais os triângulos por unidade de área. Então isso nos permite representar com maior fidelidade, digamos assim, esses locais que estão mais acidentados, que mais, né, no caso tem mais variação da topografia. Ficamos por aqui com relação ao modelo de representação vetorial. No próximo vídeo vamos trabalhar com o modelo matricial.